É bem no comecinho ali, vamos lá. Ó. Dá aí o copinho aí, por favor. Agora. Peraí. Dá aí o copinho aí, por favor. Viu? Aí. A macaca senta aí. Sim. Logo depois a Sabrina ainda foi conversar com algumas pessoas, com a Ariane, alguns amigos, e ela estava no quarto quando soltou a seguinte declaração. Vamos ver o segundo áudio então. Eu acho que aquilo foi pra mim, de verdade. Também acho que você era a única que tava em pé? Eu era a única que tava em pé. Você ouviu? Foi? A hora que eu fui, eu tava tomando água e tava todo mundo sentado. Daí eu só ouvi uma voz assim, senta aí, macaco, e um palavrão. Eu não ouvi. Falou, senta aí logo, macaco. Juro, do vidro. Que isso? Eu não tô surda, a Ari também... Então imagina você ser a única participante negra de um reality show, ouvir esse tipo de coisa, como é que você vai se sentir segura, como é que você vai viver normalmente sabendo que tem gente que, tá fazendo piada e sendo racista com você atrás das câmeras, nos bastidores. Então essa história começou a reverberar durante a madrugada, a Sônia Abrão jogou no Twitter, várias pessoas aficionadas por reality show jogaram no Instagram e no Twitter, e a história começou a tomar uma proporção tão grande que logo cedo a Record foi obrigada a dar uma resposta, que é a resposta que a gente leu aqui. A Record demitiu o operador de câmera imediatamente quando foi notificada do que aconteceu. O Marcos Mion, portanto, foi agora a público ontem durante o programa e deu a seguinte declaração. Vamos ver. Antes da gente começar, eu quero falar sobre uma coisa muito triste que aconteceu no programa de ontem. Durante o programa ao vivo, um operador de câmera, posicionado atrás de um dos espelhos da sala, fez um comentário racista sobre a Sabrina. Assim que o programa acabou, a produção identificou esse câmera, ele foi repreendido e afastado na mesma hora. A Record TV repudia essa atitude e qualquer tipo de preconceito. Como foi uma ofensa racial, a Sabrina tem o direito de processar essa pessoa se ela quiser e quando ela quiser. Tanto a Record TV quanto a produtora Teleimage lamentam todo o ocorrido e não admitem que esse tipo de atitude aconteça nas suas produções. A Sabrina e todos os peões foram informados do que aconteceu e das providências que foram tomadas. E a gente lamenta todos que se sentiram ofendidos. A Sabrina, de fato, foi informada, recebeu uma ficha com um comunicado dizendo isso e dizendo que ela seria procurada depois pela produção caso ela quisesse tomar providências legais, prestar queixa, uma vez que racismo e injúria racial são crimes. O que aconteceu, e foi interessante observar, Fefito, o nervosismo dela ao ler a carta para os outros, né? Como ela tava com aquilo na cabeça ainda, porque assim, ela é só a pessoa que ouve, né? Só a pessoa que sente isso na pele, né? Deve saber o quão ruim isso é, né? E o quão desprotegida ela estava enquanto nenhuma decisão era tomada. Então, até por isso o acerto da Record foi rápido, rapidamente. Ao contrário da Globo, por exemplo, que demorou para tomar ações quando houve algum tipo de polêmica lá dentro do Big Brother Brasil. Alguns demoraram dias para que ela tomasse ação. O que me chamou a atenção ontem nesse momento, Vini, na Globo não houve racismo. Eu nem tô falando do caso de racismo especificamente, Adrilles. Você já tá querendo procurar briga na nota da Fazenda, Adrilles. Mas no BBB não teve, não. Mas olha só, o que eu ia dizer que me chamou a atenção é que muita gente, quando viu o comunicado da Sabrina, os companheiros dela começaram a tratar isso como se fosse um deslize. Ah, poxa, ele deu azar e não sei o que. Racismo não é deslize. Tem que ser veementemente combatido. O que chama a atenção hoje é que o Maurício Sticer publicou em seu blog, lá no portal UOL, que o operador de câmera que a chamou de macaca era negro. Mas é negro ou negro Marighella? Enfim. Adrilles, acho que não cabe essa piada nesse exato momento. Mas segundo o... Não, mas é uma piada séria. Porque muita gente se coloca como negro no país e não é negro. Às vezes é uma mestiçagem branca e tem um sentido político. Ô, Fefito, eu acho o seguinte... Adrilles, eu nem concluí a nota. Deixa ele concluir, peraí. Eu posso concluir a nota, Adrilles? Vai. Você pode concluir por mim, se quiser. Outro dia estavam me pedindo a trilha, então vai lá. Troca de pensamento. Vai lá, trilha, vai lá. Estavam pedindo essa trilha faz tempo. Pode concluir por mim se quiser. Troca de pensamento. Não, vamos lá. Conclui, Fefito, vai. Segundo Maurício Sticer e duas fontes muito próximas dele, o operador de câmera que chamou a Sabrina de macaca é negro, o que deixa a situação ainda mais complexa. A gente sabe que vive num país
em que as coisas nunca vêm fáceis, elas nunca vêm didáticas, e a sociedade em si é racista, machista, em vários e vários momentos. E isso só mostra que a gente tem, como disse o Laurentino Gomes ontem aqui nesse programa muito bem dito, a gente tem uma herança racista muito grande pra combater ainda. É isso, Adriles, agora fala o que você quiser. Fala Você quase brigou com o Laurentino ontem por causa disso. O Laurentino falou uma coisa muito absurda ontem, eu acho que ele se colocou mal, que ele falou que existe uma espécie de embranqueamento da população brasileira, que se coloca inclusive como racista. E nisso ele tá até certo, no sentido de haver alguns mulatos, como o cara que parece que ter sido o negro da Fazenda, que é racista, que não percebe a origem negra em si. Mas quando ele fala que o negro se coloca como branco, porque veste terno, usa óculos escuros, ou escreve, olha, o Machado de Assis é um dos maiores escritores do mundo, e é um negro que se ocidentalizou. O que o Laurentino se equivocou, você aceitar Machado de Assis como negro já é uma coisa... No que ele se equivocou, eu acho... Contraditório ao teu argumento, não? Que existe uma necessidade de uma cultura essencialmente negra. Quando a gente tem um caldo de misturas, não só a miscigenação racial, como a miscigenação cultural, que produz grandes escritores negros, que são Machado de Assis, que não precisa se vestir como guerreiro de Uganda para dizer que é negro. Acho que o exemplo Agora, dele no caso da Fazenda, eu acho que ele comprova explicitamente, Fefito, que o Brasil não é essencialmente um país racista. Sabe por quê? Que casos pontuais, asquerosos de racismo como esse, são prontamente, rapidamente, incisivamente execrados, debelados e atacados unanimemente como devem ser. Vazou, né? Atenção, calma! Esses casos pontuais de racismo em redes sociais, em televisão, eles dão a impressão que a gente é um país preconceituoso, mas não, eles são exatamente contrário, eles dão voz a pessoas assim e são execradas pela sociedade quase como um todo. Ai, quero Esses falar. casos, calma, esses casos de racismo, eu acho que o Brasil não é um país racista. Uma coisa é perceber, Fefito, os efeitos deletérios da escravidão, e ninguém nega isso, da maneira como os escravos foram jogados na rua e, consequentemente, também na marginalidade, o que causa o racismo estrutural de hoje. Agora, existem pessoas racistas no Brasil, como existem homicidas. Agora, é equivocado dizer que o Brasil é um país essencialmente racista, como assim, como se fosse essencialmente homicida também. Eu vi um texto ontem no UOL do sujeito que diz que o Brasil hoje é uma grande senzala escravocrata. Eu acho que esse tipo de generalização por um caso pontual, deletério, porque imputa preconceito em quem não tem, inclusive numa maioria que se sente enojada por casos como esse. Eu acho sim, existem muitas pessoas com sangue negro nas veias, a maioria dos brasileiros talvez, que são pateticamente racistas. A esse só cabe a escravidão da ignorância. E respondendo ao Laurentino ontem, um negro que se veste com terno, gravata, que escreve de maneira cultural ocidental, não é, em forma alguma, um racista ou está querendo renegar a sua origem negra. A miscigenação brasileira não só é racial, ela é também cultural. O Brasil é um caldo de misturas e ele não é essencialmente racista exatamente por essa mistura absoluta e total de raças. Gente, olha a África do Sul, olha os Estados Unidos, certos estados como Alabama, Arkansas. Quando você vê um negro, ele é retinto. Quando você vê um branco, ele é mais branco que a Antônia Fontinelli. Aqui é todo mundo meio pardo, meio escuro, meio misturado. Isso prova que o Brasil é sim um país cujo racismo estrutural que ainda existe não é um racismo essencial. Os efeitos da escravidão são deletérios, são complicados, mas a gente está superando pouco a pouco. Aliás, pouco a pouco a gente tem muito menos preconceito racial hoje do que tem. E esse caso da execração pública de uma atitude racista e imediata é um caso que o Brasil é um país maduro racialmente. Lá aqui a gente esconde, né, o nosso racismo, né? Nos Estados Unidos, para usar a comparação que você fez, nos Estados Unidos isso não se esconde, né? As pessoas escancaram isso. Tem um monte de coisa. Negros, a gente não é racista. Tem um monte de coisa, esse bololô de argumentos que você fez aí, Adriles. Mas, por exemplo, eu ouvindo o Laurentino, aliás, coloco aqui, Laurentino, se você estiver nos escutando e quiser ligar pra cá, dar o seu parecer, esclarecer o que parece que não tenhamos... Laurentino, fado sensato. Não temos entendido, fique à vontade, ligue pra cá que a gente entra no ar. Eu queria falar mas veja, Edgar me censurou. Adriles, ao ouvir o Laurentino
a falar do senhor, da dignidade do senhor negro, com orgulho de se vestir bem e se comportar de uma maneira corretíssima e tal. Isso só pra mim denota o orgulho que aquela pessoa quer mostrar da sua origem, da sua raça. Falou como se fosse pra esconder a negritude, pra se proteger. Ele usou uma palavra assim, pra se proteger. Proteger do quê? Não, eu acho que o Laurentino tava falando de uma coisa bastante comum. Eu não sei, que é essa eu acho que ele se equivocou. Fala, vai, com a postura completamente correta, esse negro, ele é aceito. Mas se ele, por exemplo, não é esse imaginário, sabe? O menino negro, pobre, que nasceu e é um lutador, estudou muito, se deu muito bem na vida, conseguiu conquistar coisas. Batalhou, venceu. Esse menino, ele é aceito. Concordo. Agora um outro, que talvez, como um menino branco, erre ou não fale o português tão correto, ele é marginalizado. Foi isso que eu acho que ele quis dizer o preconceito aqui, é sobre tudo. Sei lá, vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa muito rápida. Uma linha, Edgar. Primeiro que eu acho que a gente tem que treinar o nosso olhar e ver que os negros ainda não têm o mesmo acesso que brancos. É só frequentar determinados espaços, ou determinados restaurantes, ou determinados lugares ditos de luxo, pra ver a quantidade de brancos e a quantidade de negros. Isso tá escancarado na nossa cara. Mas dito isso, eu acho que a gente tem que parar pra pensar numa outra questão quanto à ação rápida da Record. Se a história não tivesse vazado e viralizado rapidamente, se a ação teria acontecido de fato? Não. Teria acontecido tão rápido? Antônia quer falar. Só pra lembrar, Antônia. A reação imediata. Não faz Vídeo caso do William Vac, né, gente? Só pra lembrar e colocar aqui no molho. Antônia, você quer se posicionar antes da minha apresentação? Muito bonitinho aqui no Morning Show. A gente tenta. A gente tá inspirado pelo poema vivo que é você, meu amor. Não é que pois é, vocês são de uma inteligência. Estamos escaldados aqui. Então vamos falar mais da linguagem na minha opinião. Popular, na minha reles opinião. O Brasil é um país preconceituoso, sim. Todos os sentidos. Fala aí, toma, Adrilles. Não só racista, tem a homofobia, tem um monte de coisa errada nesse país. Olha eu tenho um filho negro, meu filho entrou num shopping, eu tava atrás no telefone e o segurança negro, mais negro que o meu filho, né? Mais escuro que o meu filho, foi atrás do meu... Cada passo que o menino dava, ele ia atrás do menino. Entendeu? Por quê? Porque o menino era negro, porque passaram vários outros meninos brancos e ele não tava nem aí. Sim. E o menino ia, olhava uma blusa e ele ficava em cima do garoto. E eu fiquei de longe. Aí Antônia, mas dela falou algum problema, querido? Isso expressa uma coisa triste, que é o racismo estrutural no Brasil. Sim. Não tô dizendo que ele nega. Sabe por quê? Porque quando os negros foram jogados na rua, quando eles foram libertos da escravidão, existe uma associação da estereotipia do negro com a marginalidade. Porque, infelizmente, grande parte dos marginais de rua são negros. Então você faz uma associação direta, mas você não tá. Isso que eu tô querendo dizer, é um detalhe muito sutil. Mas acho você que não tá julgando pela cor da pele errado. Especificamente. Você tá julgando por uma estrutura social que leva negros a serem confundidos com bandidos, porque existem muitos bandidos que são negros. Mas você vê muita atitude vindo de negro para com negro, isso é muito triste. E que é o que você fala também, Adrilles. Sim, mas eu falo isso. Eu digo isso. Vamos lá. Negro orgulhoso, todo engravatado, é porque ele batalhou ao quadrado para estar daquele jeito. Exato, e não é um embranqueamento, é uma assimilação a uma cultura ocidental da qual ele, negro, também faz parte e ele também é criador. Olha